Vamos então começar, como o Gonçalo já me apresentou, eu chamo Pedro Ramalho e sou secretário do CPR. Gostava de agradecer à organização por mais uma vez me ter convidado para falar de raridades, neste caso de espécies que vêm do frio. Isto é uma certa forma, é uma piada, porque basicamente não há nenhuma espécie que venha do frio. Mas pronto, nós vamos discutir isto à medida que a apresentação for avançando. Eu vou começar. Como vocês veem, temos aqui uma fotografia. Isto é uma criança que tem na mão umas maçãs e tem vários picoteiros a aumentar-se das maçãs. Isto é no inverno, é na Islândia. Isto simboliza muito bem o dilema da questão. Ou seja, normalmente as aves que nós consideramos que vêm do frio, elas na realidade estão a vir por causa de questões alimentares, mais do que por questões de temperatura. E em alguns casos estão tão desesperadas por alimentos que fazem qualquer coisa para consegui-lo. Nomeadamente, os picoteiros são aves muito confiantes e são capazes de chegar a extremos para conseguir alimentação, neste caso, poisando em cima de uma pessoa. Há uma frase que agora anda muito popular por causa de uma série de televisão que, na realidade, foi inspirada num conjunto de livros que nunca mais é terminado porque o autor recusa-se, que é o Game of Thrones, e a frase é "Winter is coming", portanto, o inverno está a chegar. Isto é importante, pensarmos sempre nisto pelo seguinte: a maior parte das deslocações é feita, na realidade, antes do inverno chegar. E outra razão porque é importante é que, quando nós estamos a falar de raridades que vêm do frio, nós estamos a falar normalmente de espécies que invernam na Europa ou que invernam na América do Norte e que estão perfeitamente à vontade com o frio. Vocês veem aqui duas espécies de mergansos que estão dentro da água que está a congelar e elas estão perfeitamente bem, estão em alimentação. Um dos machos até tem um peixe acabou de acabar um peixe e tem algumas gaivotas que estão basicamente a tentar ver se conseguem roubar alguma coisa. E pronto. A primeira coisa que eu gostava de dizer então é: as aves não se movem por causa do frio. Isto é uma discussão que eu e o Gonçalo temos já há algum tempo, que é porque é que é o movimento no inverno, porque é que as aves se movem. E as aves, efetivamente, não se movem propriamente por causa do frio. Elas movem-se porque, devido ao frio, não conseguem obter alimentos. Porque elas estão, no geral, na maior parte das espécies que invernam na Europa, estão perfeitamente preparadas para se aguentar ao frio. Nós estamos aqui a ver uma espécie, que é o lagopte, que é um exemplo extremo disso. Eles estão, se vocês virem, eles estão equipados para resistir ao frio da cabeça aos pés, portanto, eles estão totalmente cobertos de penas, os pés estão cobertos de penas, eles alimentam-se destes pequenos botões de sabugueiro e outras plantas que vão conseguir encontrar durante o inverno. Portanto, eles basicamente não se movem, estão perfeitamente preparados para se aguentar no sítio onde vivem durante todo o inverno. Mas isto é um exemplo extremo. Há outras espécies que têm mais problemas. Portanto, quais são as raridades que vêm do frio? Por definição, isto são definições completamente artificiais, ok? Isto é só para nós tentarmos encaixar as coisas. Vamos considerar que são as espécies em que a maioria dos registros tinham sido realizadas entre 15 de novembro e 1 de março. Porquê o 15 de novembro? Porque, analisando os registros de um conjunto de espécies alargados, o 15 de novembro basicamente é a altura em que há uma mudança de espécies, ou seja, deixam de ser as espécies que estão em migração ativa para a África para as espécies que invernam na Europa. Portanto, a ocorrência, a mudança, a transição dá-se basicamente em novembro. E 1 de março, porque é a altura em que começa a migração de retorno a sério. Ou seja, março é um mês em que já há muita migração de retorno.
migração de primavera. Portanto, são uma data de início e uma data de fecho que são artificiais, claro, porque há registros de migradoras depois do 15 de novembro e há registro de migradoras também precoces antes de março. Mas pronto, vamos balizar aqui. Depois há coisas curiosas. Eu pus aqui estes dois gráficos porque eu não considero estas duas espécies como raridades que vêm do frio. Primeiro, é surpreendente porque é a escraveira da Lapónia, que é uma espécie que toda a gente associa ao inverno, mas que na realidade o grande pico de ocorrência é outubro. E basicamente porque ela tem partes de populações que fazem travessias por cima do mar e que são facilmente desviadas por tempestades durante o outono, durante outubro principalmente, e vêm cá parar um bocado de arrasto por causa destas tempestades. Portanto, elas não se deslocam na realidade para Portugal devido ao frio, ao inverno. A maior parte delas vem cá parar por serem arrastadas por tempestades durante o mês de outubro. Isto apesar de que a maior parte das pessoas consideram como a escraveira da Lapónia uma ave de inverno. Mas não, o pico é outubro. E depois temos o bibo sociável, que assim tem muitos registros tanto em novembro como em dezembro, mas são aves que permanecem um pouco indetectadas, provavelmente nos bandos de abibos que chegam com força à Península Ibérica em novembro, no início de novembro, portanto antes de 15 de novembro, ou mesmo depois de 15 de novembro, e depois fazem deslocações dentro da Península Ibérica até serem detectadas em Portugal alguns, mas que provavelmente chegam, portanto, à Península Ibérica, todos eles antes do frio. Eles depois fazem as deslocações internas e são detectados nessas deslocações. Portanto, isto, vamos dizer que é um falso pico. Porquê é que as aves se movimentam? Nós estamos aqui a ver imagens de um cisne mudo. O cisne mudo é uma ave que ocorre em grande número na Europa. Ele é extremamente resistente ao frio, portanto vocês conseguem ver que ele está perfeitamente adaptado. E é um exemplo clássico de uma espécie que não se desloca simplesmente por estar frio. Ele só se vai deslocar se for impossível para ele chegar ao alimento. E isso levanta um tópico que eu quero falar, que é a migração. As aves, ao migrar, elas fazem o seu movimento migratório enquanto ainda há comida. Ou seja, enquanto ainda há muita comida. A maior parte do movimento migratório das espécies que invernam para a África, se vocês pensarem, é feita em agosto e em setembro, a terminar em outubro. E são alturas em que ainda há muita comida. Há muitos insetos, há muitas bagas, há muito de tudo. E porquê é que elas fazem esse movimento enquanto ainda há muita comida? Porque garantem que têm combustível ao longo da rota migratória para continuar a avançar. Imaginem que vocês querem ir atravessar a Espanha de carro. Vocês enchem, não enchem, porque a gasolina é muito mais barata em Espanha, portanto, enchem um bocado do depósito, arrancam e depois vão pondo mais combustível em Espanha. Aquilo que vocês não querem que aconteça é não haver combustível nas bombas em Espanha, porque aí depois vocês não conseguem avançar por falta de combustível. E é por esse motivo que as espécies europeias iniciam o deslocamento em agosto e em setembro, porque assim têm muito tempo para conseguir arranjar alimentos para fazer a migração em condições ótimas de fitness, de estarem preparadas fisicamente para fazer a migração. As espécies que depois aparecem no inverno são espécies que, teoricamente, fazem uma migração curta, estão na sua zona de invernada, alguns na Europa ou nos Estados Unidos, e já pararam o movimento, portanto, elas estão preparadas para aguentar, imaginem, este cisne na Holanda, para aguentar lá todo o inverno, e depois, por algum motivo, terão que fazer uma deslocação fora da época, porque algo os impede de se alimentarem.
E isso pode ser dividido basicamente em 3 fatores diferentes. O primeiro é uma falha de colheitas. Okay? O que é que eu quero dizer com isso? Há uma série de espécies que se alimenta de alimentos específicos. Por exemplo, os cruzabicos alimentam-se de uns tipos específicos de pinhas. Os picoteiros alimentam-se de um determinado tipo de bagas, etc. Essas espécies, se falha a fonte alimentar, fazem um movimento irruptivo em que a população toda desloca-se em busca de novas áreas de alimentação. E, muito tipicamente, essas áreas de alimentação, por exemplo, na Europa, não têm muita alimentação apropriada para elas. E elas são forçadas a continuar sempre em frente para conseguirem arranjar mais alimentos. Mas não é só, às vezes, estas falhas de colheitas. O que acontece também, muitas vezes, é que houve um ano excepcionalmente bom de reprodução e criou-se uma sobrepopulação. A sobrepopulação esgota a fonte alimentar no local e elas todas começam-se a mover em busca de alimento. Quando isto acontece, quando estas espécies fazem esses movimentos muito grandes, em que toda a população se desloca, nós começamos a ver movimentos muito cedo na Europa. Logo em agosto. E grandes massas de aves a virem. Isso depois dá origem em Portugal a uma coisa que se chama-se os anos de lugos. É anos em que há lugos por todo lado. Porquê? Porque houve um movimento de toda a população para este lado e chegam cá milhares de lugos. Este ano está a haver um grande movimento de cruzabicos. O ano passado, salvo erro, houve um grande movimento de bicos grossudos. Antes disso, estrelinhas. Ou seja, diferentes espécies de insetívoros e de espécies que se alimentam de grãos ou bagas, de passeriformes, fazem movimentos cíclicos de X em X anos por causa desta situação de falhar a comida ou de ter sido um ano tão bom que a população simplesmente explodiu. Para Portugal, isso não quer dizer muito em termos de raridades, porque nós estamos mesmo no final do corredor. Estamos mesmo no fim do percurso. Estamos no fim de tudo. Mas, eventualmente, devido a isso, é possível que em Portugal cheguem cá espécies como picoteiros, como pitarroz de queixo preto. São espécies que nós estamos à espera que cheguem cá devido a estes movimentos, que haja um dia uma invasão tão grande de picoteiros que eles façam um movimento de tal ordem que cheguem a Portugal. Na última invasão de picoteiros que acompanhou, houve um picoteiro que foi visto em Espanha muito perto da fronteira portuguesa. Muito perto. O problema é que nós temos poucos observadores no interior do país, portanto, mesmo quando eles fazem este movimento, há poucas pessoas para o detectar. Outro tipo de causa de movimentos, que não é uma coisa que as pessoas pensem muito, mas afeta muito as aves marinhas, como as gávias, como alguns dos merganços, os patos marítimos, etc. Eles não têm problemas com frio, porque a água do mar na Europa normalmente não congela, nas zonas de invernada deles não congela. O problema deles é se há muita agitação marítima. Se houver muita agitação marítima, eles têm dificuldade a obter alimento. Têm dificuldade a obter alimento, por um lado, porque os peixes podem descer, têm dificuldade porque a visibilidade é menor, ou seja, há espécies, como, por exemplo, as gávias, que caçam visualmente, os patos não é tão assim, porque basicamente caçam sensorialmente com os bicos, detectam os crustáceos, os músculos, mais apalpando a presa. Mas depois tem outro problema, quando há muita agitação marítima e eles vêm à superfície para respirar, estão sempre a levar com ondas. Se vocês já uma vez estiveram numa situação de praia em que foram apanhados pela onda e estavam com dificuldades a respirar e depois vinham à superfície e levavam outra onda em cima e estavam aquela sensação de afogamento, isto, apesar de serem aves mais que preparadas para essas situações,
se houver muita agitação marítima, isso vai-lhes acontecer. E elas vão começar a gastar tanta energia para se conseguirem alimentar que simplesmente não lhes compensa. Ou seja, estão a gastar mais energia para alimentarem-se do que aquela que conseguem obter dos alimentos. E, portanto, eles basicamente nessa situação deslocam-se para sul, para tentar encontrar uma zona que lhes permita alimentar-se. A outra razão, e é a razão mais derivada do frio, é a impossibilidade de chegar ao alimento devido à neve, o gelo ou haver situações do sol ter congelado. Isto, o sol ter congelado afeta espécies como os tordos e as galinholas, que depois não conseguem atingir as presas. Em que alturas é que se dá o movimento? Se for uma falha na colheita, o movimento é muito cedo e começa e torna-se claramente notório em setembro e outubro. A agitação marítima pode acontecer em qualquer altura, tem que ser prolongada, ou seja, não é um dia ou dois de mau tempo, tem que ser bastantes dias seguidos de mau tempo para justificar a movida. E os movimentos causados por queda de neve e congelação de lagos, fins de dezembro, janeiro, normalmente. Há espécies que, se for no final de janeiro, não se vão mover, basicamente porque eles sabem que vai descongelar em breve e, portanto, vão resistir a movimentações. Portanto, isto à altura da congelação também é importante, porque há espécies que jogam com o facto de, ok, congelou tudo, mas em breve vai descongelar, portanto vamos deixar, fazem um cálculo, apostam no descongelamento dos lagos. Isto é típico nos merganços grandes, os merganços grandes só se movem mesmo à última das últimas. Eles apostam sempre que a coisa vai melhorar, são muito otimistas. Ora bem, a distância do movimento, isto para a Europa. A maior parte destas espécies, das espécies que nós que são raridades, são espécies que são de patos e gansos e cisnes. A zona de invernada principal é nos Países Baixos e depois há grupos que estão na Escandinávia. E aqui o ponto é assim, há um argumento muito giro que é, então, mas eles fazem o movimento, porque é que eles não ficam, por exemplo, as aves nórdicas, porque é que não arrancam, não ficam no Reino Unido, porque é que continuam para sul? Ou as aves dos Países Baixos, porque é que não se deslocam simplesmente para a França, porque é que fazem todo o movimento para Portugal? Bom, está aqui duas razões. A primeira razão é que no Reino Unido já há muitas aves a invernar. Portanto, os animais querem sair para um sítio onde haja onde consigam chegar a alimento, mas também tem que haver alimento. E podem chegar a um sítio em que as aves locais já estejam a ocupar o espaço. E são forçadas a seguir viagem, basicamente. Mas a outra razão é que eles podem fazer o cálculo de, ok, já que tive que me fazer à estrada, vou fazer um percurso relativamente longo para garantir que não tenho que fazer mais estrada outra vez. Ou seja, imaginem, vocês arrancam com o carro e decidem assim, ok, em vez de fazermos 300 km e parar, vamos esticar um bocado mais e vamos fazer 600 km, porque aí ao menos já não vamos apanhar mau tempo, porque já andámos muito. E esse tipo de situação é relativamente fácil de acontecer, mesmo porque algumas destas aves viajam de noite e basicamente fazem uma deslocação noturna. E nas noites de inverno, eles podem fazer facilmente 600, 700 km numa noite e atravessar grandes distâncias. No caso específico, depois da França, há outra coisa. Há muitos caçadores, especialmente nestas zonas úmidas costeiras, há mesmo muitos caçadores. E o que é que acontece? Eu, por acaso, ainda estive a falar este fim de semana passado com um colega francês e ele diz que durante a época de caça, na maior parte das zonas, como é possível caçar-se, as aves aquáticas basicamente não ficam.
e são mantidas a andar pelos caçadores, basicamente. Bom, falando agora, eu pus aqui só para chorar um bocadinho. Isto é uma gaivota de roça, um adulto. É basicamente uma das espécies que toda a gente quer um dia dar com ela no inverno. Vamos falar de um dos pontos de origem, que é a América do Norte. Portanto, basicamente é uma zona onde do inverno podem vir patos e gaivotas. As razões básicas é sempre no frio. Na América do Norte faz muito mais frio que na Europa. E depois, se eles apanharem uma tempestade certa, podem fazer deslocações e virem cá parar. A maior parte das nossas raridades de inverno são patos e gaivotas americanos, por assim dizer. E basicamente o que acontece é isto. Nós temos uma zona de alimentação muito grande aqui e temos toda a costa leste americana, onde há grandes concentrações de patos e gaivotas. E no centro dos Estados Unidos é uma zona onde congela tudo. E o que acontece é que estas zonas são muito ricas em alimentação, mas se as condições forem certas, as aves vão deslocar-se para o sul para tentar atingir águas mais quentes e calmas e menos produtivas. Mas é melhor do que as águas do norte, que são mais produtivas, mas que trazem muitas dificuldades em alimentação no pico do inverno. E depois, basicamente, o que acontece é que às vezes há tempestades e os bichos são projetados para este lado do Atlântico pelas tempestades. Infelizmente, devido ao anticiclone dos Açores, este cenário de que eles irem parar a Portugal raramente acontece. O que geralmente acontece é que eles vão parar ao Reino Unido, à Irlanda e ao Reino Unido, e depois, ao longo do inverno, descem com os congéneros, então sim, para a Península Ibérica. Mas normalmente não há tantas chegadas diretas como se poderia pensar. Depois temos outra zona de origem, que é a Espanha, que é mesmo aqui ao lado. Espanha basicamente tem uma coisa, tem espécies de altitude que nós não temos, nomeadamente a padeira dos muros, a perdiz cinzenta, o verdelhão serrano e o pardal alpino. E essas espécies, especialmente a trepadeira dos muros, deslocam-se para zonas mais baixas para conseguir alimento. A trepadeira dos muros alimenta-se de insetos, ela precisa de... Ela é um especialista, uma ultra especialista. Ela precisa de escarpas, como pedreiras antigas, como fortalezas antigas, etc., onde se possa alimentar. Nesse tipo de habitat ela não tem concorrência, porque ela consegue andar de parede acima, na vertical, e tem todos os tipos de insetos que se alimentam de líquenes e musgos para se alimentar. E, portanto, ela é relativamente frequente em Portugal, em zonas do interior em que seja possível aceder a escarpas, ela pode ser encontrada com alguma regularidade. O pardal alpino já é outra história, mas depois vou falar disso quando tiver a ver as espécies. Mas pronto, basicamente, no inverno há alguma possibilidade de encontrar estas espécies em Portugal. Elas deslocam-se para cá por motivos diferentes, mas basicamente porque em Espanha pode haver neve ou frio que as impedem pode haver neve e ou frio que as impedem de aceder aos alimentos. As zonas principais de origem delas são os picos da Europa e os Pirineus, e depois temos aqui a zona do Parque Natural Montezinho, onde temos populações de perdizes cinzentas, mesmo do outro lado da fronteira, e populações de verdadeiros citrinos também mesmo do outro lado da fronteira. Há verdadeiros citrinos a um quilómetro da fronteira com Portugal, e eles facilmente, durante o inverno, podem passar a fronteira e virem se alimentar junto a povoações como Fontedé, agora esqueci-me do nome,
Mas pronto, populações no Parque Natural. Agora, Europa. Isto por acaso é desta semana, como vocês podem ver, é uma onda de frio que está a acontecer. E vocês vão reparar que a Holanda e a Bélgica estão com uma cor de verde, e assim como Inglaterra. Isto é basicamente a história da nossa vida hoje em dia com os invernos europeus. Como há uma concentração muito, muito grande de aves, de patos e gansos e cisnes da Bélgica e Holanda, e a Bélgica e a Holanda têm sido, nestes últimos invernos, poupados a grandes ondas de frio, não há deslocações. Portanto, eles estão lá, sossegadinhos, a comer, não há frio, não há neve, as superfícies de água não congelam e, portanto, eles não se movem. E o mesmo pode ser dito de Inglaterra e do Reino Unido. O frio tem tendência para fazer, as ondas de frio têm tendência para virem mais para baixo e acabam por não gerar movimentos amplos ou significativos e acaba por não vir para cá nada. No entanto, nós temos uma população de gansos bravos, portanto, ança-ança, e ocasionalmente há gansos de outras espécies que se atrelam aos gansos bravos que vêm cá invernar, que é uma população que inverna no estuário do Tejo. E é isso que tem permitido a ocorrência de uma série de espécies, basicamente por causa de um atrelamento na migração dos ança-ança. Muito bem. Eu vou entrar agora na secção das espécies, a ver se não demoro muito, que eu prometi ao Gonçalo que fazia isto em menos de 1 hora, e já estou a ver que vai ser mais difícil do que eu pensava, apesar de que são relativamente poucos slides para o meu normal. O ganso de faces brancas é uma espécie regular, vamos dizer assim, em Portugal, é quase anual. Infelizmente, como é uma espécie muito popular em cativeiro, depois há uma série de confusões por causa de fugas, etc. Mas nós podemos ver que ela basicamente tem um pico normal, ou seja, começam a haver registros em outubro, novembro e depois há um pico em dezembro. Isto é um pouco estranho, porque o ganso de faces brancas é um migrador íris, ou seja, que faz a migração da Irlanda e do Reino Unido para a Islândia e depois da Islândia para a Groenlândia. E tipicamente esses migradores têm um pico mais em novembro. Mas no caso do ganso de faces brancas, não, o pico é em dezembro. O que indica que são deslocações mais de inverno. Eu ainda não percebo muito bem porque é que isso acontece. Mas depois tem aqui um pico secundário, que é este pico em maio. Isto pode parecer estranho, mas não é. Este pico em maio é clássico também para os migradores íris. Porquê? Porque é o pico da migração de retorno. Ou seja, é quando eles migram do Reino Unido depois para a Groenlândia, ou seja, fazem o percurso inverso. No percurso inverso, normalmente, como é uma época do ano, com melhores condições, não há tantos problemas de aves perdidas, mas mesmo assim acontece. E lá está. Eles são, tipicamente, estes gansos são tudo gansos de pasto, ou seja, gostam de comer ervas, e, portanto, podem aparecer em basicamente qualquer zona costeira, qualquer pequeno estuário, e eventualmente depois na ponta da erva, porque seguem ança-ança. Pronto, é um ganso muito fácil de identificar, não é muito complicado. Muito mais complicados. Temos o ganso campestre e o ganso... pus o
aqui o gráfico errado. O título errado, peço desculpa. Ora bem, o ganso campestre, pus aqui Rinches, não é o ganso testa branca. Estranho. O ganso campestre é uma espécie complicada, porque na realidade agora com o split são duas espécies. Mas é uma questão taxonomicamente complexa. Eu deixei para já tudo agrupado para não ser muito confuso, mas basicamente o que nós vemos aqui é o seguinte: temos uma chegada em outubro e no dezembro, em novembro e dezembro. E no ganso testa branca também temos basicamente o mesmo tipo, novembro, dezembro, só que já temos uns primeiros em outubro. E isto acontece basicamente pelo seguinte: os gansos campestres vêm arrastados com ansarança, os gansos testa branca vêm arrastados com ansarança, mas também há gansos campestres que são migradores íris e, portanto, tipicamente chegam mais cedo. São aves que podem chegar desviadas pelas tempestades quando estão a atravessar, lá está, a Islândia e a Irlanda, e podem chegar em outubro. Portanto, daí haver um pico, provavelmente este pico de outubro será da subespécie da Groenlândia. Mas isto depois, hoje em dia, tem-se boas fotos e consegue-se determinar a subespécie, mas não é possível para todos os registros antigos, portanto, estas análises são feitas assim um bocado em bruto. Eles tipicamente são detectados quase sempre na ponta da erva porque chegam com a sarança. Mas o ganso testa branca já é, como há esta história dos migradores íris, já é detectado noutros lados. História do Cabo, etc., que são locais típicos, enquanto o ganso campestre não, é basicamente ponta de erva com a sarança. Depois temos o cisne bravo. O cisne bravo, pronto, ele é a típica situação de uma ave que é um migrador íris e faz desvios e é desviado da migração. No caso do cisne bravo, está tudo muito concentrado em novembro, no início de novembro, e depois com registro em dezembro, mas pode ter sido detectado mais tarde. Pronto, a travessia foi certamente... Eles atravessam muito tarde e esperam por condições de clima perfeito antes de atravessarem, porque eles fazem um voo, dependendo das circunstâncias, mas podem demorar quase 24 horas a fazer a travessia. O que, se vocês virem, pronto, isto é um cisne de 24 horas de voo, é muito grande. Portanto, eles esperam basicamente por terem um vento favorável para reduzir substancialmente o tempo de travessia, só que depois lá está, eles quando arrancam está tudo ótimo, mas depois podem ser apanhados ao meio da viagem por uma mudança de tempo e a coisa corre um bocado mal. E depois acontece às vezes chegadas de cisnes bravos ao norte de Espanha, e aqui há alguns também, por causa disso mesmo, porque são aves que são desviadas de rota, falham a Irlanda, peço desculpa, e vêm parar ao norte de Espanha, por terem falhado a Irlanda. Bom, isto está mais ou menos para a taxonómica, mas eu agrupei, em alguns casos, mais do que uma espécie no mesmo slide, porque são muito parecidas. A marrequinha americana é um dos patos mais americanos mais comuns em Portugal, o que é significativo porque nós só conseguimos identificar os machos. Ou seja, não conseguimos identificar as fêmeas e não conseguimos identificar os imaturos. Portanto, este gráfico corresponde, na realidade, a menos de 50% das espécies que ocorrem, dos indivíduos que ocorrem. Porque, obviamente, ocorrem tantos fêmeas e mais imaturos do que machos adultos. Mas nós só conseguimos identificar os machos adultos.
tipicamente, com as americanas, há sempre um pico em novembro ou dezembro, e depois um pico que continua em janeiro. Isto também tem a ver não só com a chegada, mas também com a muda da pena. No caso de uma rainha americana, os machos imaturos passam despercebidos até terem determinada muda e só depois são identificados. Mas também há aqui outra questão que é conhecida. As próprias aves fazem movimentações internas dentro de Portugal. Ou seja, há uma marrinha americana, por exemplo, que estava aninhada com uma célula nasal e ela foi detectada na pateira de São Jacinto, depois foi detectada no Évora e depois foi voltada, isto tudo no mesmo inverno. Foi detectada outra vez na pateira de São Jacinto. Ou seja, esta ave, se não estivesse anilhada, teria sido contabilizada como sendo uma ave diferente nas suas várias aparecimentos em Portugal. E como esta marrequinha americana, há outros casos de aves que estão anilhadas ou que têm características específicas que permitem serem reconhecidas e que comprovam que há movimentação interna em Portugal. E, portanto, o mesmo acontece com aves que são detectadas, por exemplo, na Irlanda e depois aparecem cá. Portanto, estes picos, muitas vezes, não quer dizer que sejam chegadas diretas, correspondem já a movimentações dentro do próprio país ou dentro da Península Ibérica. Mas pronto, como vocês podem ver, a piadeira americana tem basicamente o mesmo tipo de padrão, ou seja, eles chegam em novembro, dezembro e depois têm um pico muito grande em janeiro, o que corresponde provavelmente também a movimentações, a aves que mudam a pena e são detectadas mais facilmente e a movimentações dentro da Europa. Portanto, tudo isso pode acontecer e explicar o pico em janeiro. Mas também o facto de o mau tempo nos Estados Unidos obrigá-los a moverem-se em dezembro e a fazerem uma travessia depois em janeiro ou propriamente em dezembro e serem detectadas então. Portanto, isto é uma salada de motivos, na realidade. E temos aqui os nossos amigos zarros. Os zarros são talvez das espécies mais populares para serem encontradas por aquelas pessoas que se dedicam a encontrar patos raros. São muito giros, têm comportamentos muito engraçados, são patos mergulhadores e são extremamente desafiantes, no caso do zarro americano e do zarro bastardo, para identificar. O mais simpático ou o mais engraçado para mim é o zarro recular. Os machos são muito distintivos, as fêmeas também, e eles têm um aspecto quiducho, pronto, vamos dizer assim. Uma cabeça muito grande, um padrão de cores muito distintivos e depois as marcações do bico são muito engraçados. E vocês podem ver aqui que eles têm um padrão, no caso do zarro recular e do zarro americano, que difere significativamente dos anteriores. Enquanto nos anteriores havia um pico que se estendia ao longo do inverno, de novembro, dezembro e depois janeiro, e depois uma queda à bruta. No caso destes, não. O que há é um encrescendo, outubro, novembro, dezembro, mas depois em janeiro já não há grandes registros. E o mesmo acontece com o zarro americano, ou seja, os registros estão concentrados em novembro e dezembro. Mas já o zarro bastardo tem um padrão completamente diferente. Tem um pico em novembro e depois tem um agrupamento de registros em janeiro. No caso do zarro bastardo, ele só foi considerado raridade a partir de 2017, portanto estes dados são algo soft, com mais dados depois iremos melhorar o conhecimento, mas ele tem uma característica diferente. Ele tem populações tanto na Europa como nos Estados Unidos, e isso faz com que haja possibilidade de haver chegadas dos dois lados do Atlântico. E isso muda um bocado as coisas. Mas pronto, falando do zarro recular.
o usar regular está mais ou menos estabelecido que há movimentações significativas dentro do país das aves que chegam. E no caso do usar americano, por exemplo, o ano passado, o que aconteceu? Apareceu um casal na etapa da autoguia da baleia, em Peniche, em que a fêmea era adulta e o macho era um macho imaturo. E depois, passados uns dias, foi visto esse mesmo casal na Lagoa de Óbidos, e depois voltaram para a etapa da autoguia da baleia, e depois foram detectados, salvo erro, na Lagoa da Vela, na Figueira da Foz, e depois aquilo que eu acredito serem as mesmas aves, porque é sempre uma fêmea adulta e um macho imaturo, foram detectados no Colo do Boquilobo. Portanto, só estes dois fizeram 3 distritos diferentes, portanto, fizeram Leiria, Coimbra, Santarém, e em 4 locais diferentes, pelo menos. E foram detectados nesses 4 locais. Ou seja, como nós agora temos muito mais observadores e fotógrafos de aves do que tínhamos há alguns anos, aves que antes só seriam detectados com sorte num lado, agora já são detectados em vários sítios. E é muito interessante ver essas movimentações. O mesmo para os aves de colar, pronto, eles também fazem essas deslocações, mas claro que isto depois, se não houver um grupo específico que seja fácil de identificar, portanto, se for um macho sozinho, é impossível saber se é o mesmo macho ou outro macho, se não tiver anilhado, pronto, se é anilhas ou se não for uma composição do grupo específica, é literalmente impossível. Pronto, os arrebestados, lá está, tem este pico de janeiro, que provavelmente são aves europeias que se deslocam. E os ave regular têm uma chegada muito forte em novembro e dezembro, que corresponde, grosso modo, às chegadas, por exemplo, aos Açores, embora eles basicamente nos Açores o pico seja em novembro, mas lá está, depois são aves que a seguir vão parar ao Reino Unido e afins e depois descem para Portugal em dezembro, e provavelmente o mesmo se passa com os aves americanos. Depois temos o nosso querido Eider. Ora bem, o Eider é um pato muito grande, é uma espécie marítima muito grande. Eles estão, basicamente, como vocês podem ver, concentrados os registros em novembro, como alguns em dezembro. Não estão aqui os registros deste ano. O gráfico não está atualizado para os registros deste ano. Nós temos aqui uma situação destas espécies de patos marinhos. Eles têm uma espécie transportadora, tem o manita nigra, o pato preto, que facilmente os transporta, eles acompanham esses bandos se estiverem perdidos. Portanto, nós temos aqui uma situação em que são provavelmente aves, no caso dos eiders, que estão perdidas, completamente isoladas, e depois colam-se aos melanita nigra e seguem o melanita nigra. E depois, como têm preferências alimentares diferentes, podem se alimentar de costas rochosas, separam-se e ficam muitas vezes. Já houve pelo menos 2 ou 3 aves que ficaram em portos ou junto a portos a alimentar-se de mexilhão, principalmente, ou de outros tipos de crustáceos, ou de todo tipo de músculos e crustáceos. Mas este tipo de chegada em novembro indica que são aves que se perderam durante a própria migração e não propriamente aves que se deslocam por causa do mau tempo ou temporais de inverno. Foi algo que os afetou durante ainda a deslocação para os territórios de invernada, provavelmente, possivelmente, porque é um pico muito precoce. Depois temos o pato de carreta, o negrol mulinetas. Vários gráficos estão em nome, peço desculpa, vários gráficos têm nomes comuns diferentes do nome comum, porque nós andamos sempre com os nomes comuns todos trocados e dá algum trabalho andar a corrigir nomes comuns. Pronto, isto está assim, porque também ninguém decidiu exatamente qual é que há de ser os nomes comuns. Portanto, quando alguém tomar uma decisão final
coisa depois que eu vi isto tudo, mas para já vai um bocado ao sabor da maré. O pato carreto, tipicamente, pronto, é mais um pato americano, só que neste caso é marítimo, tem uma ocorrência muito centrada agora com o registro deste ano, em dezembro e janeiro, que está mais ou menos de acordo com os registros no resto da Europa e afins. Portanto, é uma ave que se loca principalmente durante o inverno e faz a travessia tardiamente, não é uma espécie que apareça muito cedo. E depois faz locações com os melanita e pode ser detectado mais tarde por causa disso. Por isso é que nós temos também estes registros de fevereiro, março, etc., porque são aves que depois deslocam-se com os bandos de melanita e são detectados nessas deslocações. E depois temos aqui talvez duas espécies mais emblemáticas dos patos marítimos. Um é o pato fusco. O pato fusco era uma ave que era, quando não comecei a observar, o Gonçalo há bocado estava um bocado confuso, tinha sido em 2008 ou 2009, foi em 2008. Quando eu comecei a observar, era bastante raro em Portugal. Porque em Portugal, lá está, algumas espécies destes estão a deixar de ser raras à medida que o número de observadores aumenta. Porque os patos fuscos são relativamente, não vou dizer frequentes, mas ocorrem com alguma frequência nos bandos de patos pretos que se alimentam ao longo de Miragaia. Para quem não sabe, Miragaia é a zona do país que fica entre a Praia de Mira e Gaia, que é basicamente a nossa zona do país para ver patos marítimos raros. Pronto. Se quer encontrar patos marítimos raros, é a Miragaia. Como aliás viu-se agora recentemente, outra vez, com a descoberta de mais um eider e de mais patos fuscos, precisamente nesta zona. Portanto, confirma-se mais uma vez o alto valor da zona para este tipo de aves raras. Eles basicamente também fazem deslocamentos com os melanita, mas no caso dos patos fuscos estão muito concentrados em dezembro, enquanto os patos rabilongos já têm um pico em novembro. Só que aqui eu acho que há uma questão. Uma das razões porque eles provavelmente estão concentrados aqui tanto em dezembro é porque eles são procurados em dezembro. Ou seja, há uma hipótese que estes dados estejam enviesados por causa do esforço de observadores. Ou seja, os observadores vão olhar, isto é para serem encontrados, estes patos implicam um certo esforço por parte dos observadores, um grande esforço até, eu diria eu, e este esforço é feito tendencialmente em dezembro, porque a probabilidade de os encontrar é maior. Mas como o esforço é feito em dezembro, reforça o padrão que eles são encontrados em dezembro. Portanto, isto é uma pescarinha de rabo na boca. Ou seja, o esforço é feito em dezembro porque é aí que é mais provável serem encontrados. Como o esforço é feito em dezembro, eles são encontrados em dezembro, o que reforça o padrão. Portanto, provavelmente o que acontece é que eles até podem chegar mais cedo, seguindo os melanita fusca, mas os melanita nigra, mas depois só são encontrados em dezembro. Ou então não, são deslocações efetivamente em que acontecem porque eles, lá está, há muitos melanita nigra que se deslocam com as primeiras tempestades de dezembro e eles vêm com eles. Mas fica aí uma dúvida até que ponto é que isto não é uma situação de um padrão que está a ser reforçado pelo efeito dos observadores. Já os patos rabilongos é uma situação bastante mais aleatória, especialmente na primavera. Eles são detectados principalmente em novembro e dezembro.
Eles têm uma população, historicamente, eles estão a sofrer agora quebras populacionais, mas a população é muito grande e podem vir de vários quadrantes nos Estados Unidos. Portanto, é muito difícil perceber quando é que eles podem aparecer e de onde é que eles podem aparecer. Mas, basicamente, eles aparecem tipicamente após tempestades na Europa ou tempestades nos Estados Unidos. E depois ficam por aí. Mas eles entram, ao contrário dos patos fuscos e dos outros patos que vimos, eles entram facilmente para estuários, para situações salinas. É o único pato de mar que facilmente se encontra em situações de água salobra doce. Há uma série de registros deles em salinas. Portanto, é uma espécie que se pode procurar mesmo quando não há bandos de melanitas na zona. E depois temos o pato de olho dourado. Pato de olho dourado, como o pato fusco, tem todo o pico de dezembro, que a maior parte deles surgem depois de tempestades, depois de situações más, é quando surgem os patos de olho dourado. Também como o pato rabilongo, eles podem ser encontrados em situações que não têm nada a ver com melanitas, dentro de estuários, dentro de hectares, em qualquer zona costeira, eles podem ser encontrados, não têm uma preferência por estarem associados a melanitas. Isto já não falta muito, portanto, é só atravessar os patos todos. São as típicas aves de inverno, vamos dizer assim. Por último, não. Temos aqui o merganso grande. O merganso grande é a clássica espécie de inverno. Eles são particularmente chatos, são muito resistentes ao frio e só se movem em circunstâncias quase que diria excepcionais. Portanto, a maior parte dos registros foram feitos num único ano, em que houve uma situação na Europa logo em novembro, em que depois lá está, eles basicamente, se houver frio, congelamento em janeiro, eles aguentam-se. O ano em que eles vieram em algum número, foi logo o frio a bater forte em novembro, e portanto eles moveram-se porque tinham o inverno todo pela frente ainda, não é? E se já estava a congelar naquela altura, eles fugiram. Chegaram cá uns poucos, eu consegui fazer a proeza de não ver nenhum, que há que reconhecer que foi quase de artista, porque conseguir não ver aves que ficaram meses foi bonito, mas eu consegui fazer isso. Ainda estou ligeiramente mal disposto com a situação. Eles são típicos de zonas de água doce. Eles tendencialmente hibernam mais em água doce do que o outro merganso, o Merbs shorter. Eles podem aparecer em albufeiras de interior, podem aparecer em lagos, podem aparecer em estuários de água salobra, mas tipicamente vão aparecer. Eu sempre achei que o estuário do Sado seria um bom sítio para eles, mas pronto, para já ainda não. Eles vão aparecer tipicamente em zonas, ou vão permanecer tipicamente em zonas mais doces do que aquelas preferidas por Merbs shorter. É uma ave bastante grande e resistente. Bom, mudando de grupo taxonómico, temos o mergulhão de pescoço castanho. O mergulhão de pescoço castanho começa logo por ser uma espécie que tem problemas de identificação. Pronto, ele é fácil de ser confundido com nigricolas. É uma espécie que há muitos registros, pronto, há alguns registros em dezembro,
é possível que sejam um íris, ou seja, as espécies, os aves que sejam cá sejam por causa do íris, mas também é uma espécie que é relativamente fácil de se ver associada, peço desculpa, em situações em situações de fuga de agitação marítima, porque eles, ao contrário do molhão de pescoço preto, gostam de água salgada. Bom, passando às gaivotas americanas. Temos aqui a história de duas cidades, ou seja, temos a gaivota risonha e a gaivota de Bonaparte. Eu não pus aqui a gaivota de Franklin, porque a gaivota de Franklin não tem nada a ver com o inverno, ela simplesmente no inverno já está alguns na América do Sul. A gaivota risonha tem um padrão em que há muitos registros no início ou no outono, portanto, outubro, novembro, dezembro, e depois o pico em janeiro. E está tudo muito concentradinho. E a gaivota de Bonaparte tem uma coisa excepcionalmente esquisita. Todos os registros são janeiro, fevereiro, março. Este tipo de registro assim é o registro típico para gaivota polar ou para hiperboreus. É que tem assim uns registros concentrados em janeiro, fevereiro, março. Isso indica que estas gaivotas provavelmente são tudo aves que fazem a travessia e são empurradas pelas tempestades de inverno. E as tempestades de inverno, mas que vêm do quadrante pronto, do quadrante entre a Groenlândia e a costa do Canadá. Porquê? Porque isto é exatamente o mesmo padrão. São aves que provavelmente estavam a passar o inverno, alguns na costa americana, e depois são arrastadas por uma tempestade muito tardia. E basicamente parece acontecer sempre, porque estas tempestades podem eventualmente começar em dezembro e elas atravessam para este lado do Atlântico, até pode ser em dezembro, e depois descem em janeiro ou fevereiro e são detectadas cá. Mas é um padrão estranho. Este mapa da gaivota risonha também não está atualizado para os registros deste ano, senão teria aqui um pico em abril, respondendo a uma que foi vista em Peniche este ano, que era um adulto eventualmente a fazer a migração de retorno para cima. Fora isso, isto basicamente é o padrão normal que se poderia esperar quase de um pato. Pronto, responde àquelas aves que são empurradas por tempestades ao deslocarem-se ao longo da costa americana durante o inverno. E temos aqui a nossa torda anã. Ora, a torda anã é um daqueles bichos que a maior parte delas são encontradas mortas ou a morrer ao longo da linha da costa, porque elas são muito difíceis de detectar e não ficar na passagem no mar. Mas temos um pico em novembro, que é um pico standard, vamos dizer assim, para alcídios, de aves que estão-se a deslocar para fugir de tempestades, a acompanhar alcídios migratórios. Este tipo de pico aqui para alcídios é muito comum. E depois temos o normal para tempestades marítimas e afins. Temos no dezembro, janeiro e fevereiro. Aí aqui já há menos. Portanto, basicamente são aves que estão na sua zona de invernada, provavelmente mais a norte, e depois são deslocadas. Elas são para a espécie, é uma espécie pequenina, muito pouco resistente, vamos dizer assim. Portanto, são facilmente apanhadas e deslocadas para sul em caso de tempestade forte.
Ora bem, as mobelhas, a mobelha grande já não é uma raridade, temos, portanto, a mobelha pequena e a mobelha ártica. Eu só pus aqui a mobelha ártica para fazer uma comparação, porque os números de mobelha ártica são muito pequenos e depois não dá para tirar grandes conclusões. A mobelha pequena é uma espécie que, se vocês virem, tem este pico em dezembro e este pico em janeiro, certo? Se voltarmos atrás e formos ver o pato fusco, acontece exatamente o mesmo. É dezembro, janeiro e depois mais um bocadinho assim, certo? Exatamente a mesma coisa. O que é que acontece aqui? E não sei até que ponto é que também não há um problema de esforço do observador a ser feito, principalmente em dezembro. Mas, no caso das mobelhas pequenas, elas claramente chegam, porque nós vemos registros de aves a passar nos cabos, a passar no cabo de Raso, a passar no cabo de Carvoeiro, elas chegam relativamente tarde. Vocês conseguem ver pelo número de aves que é uma espécie muito frequente ao longo da costa, comparado com outras espécies, claro. Portanto, 40 registros, alguns deles envolvendo mais do que uma ave. Atualmente, há motivos para supor que Miragaia é uma zona de alguma invernada, com meia dúzia, entre uma dezena a meia dúzia de indivíduos a invernar ao longo de Miragaia, todos os anos, e que aparentemente chegam relativamente tarde, chegam em dezembro, ao final de novembro, à zona de invernada. Portanto, chegam quando, ou seja, o que eles provavelmente fazem é, quando começa a agitação marítima no norte, elas deslocam-se para o sul, para uma zona de invernada mais a sul. Mas eu não sei se fazendo um esforço em novembro não se vai descobrir que afinal elas chegam em novembro. Vamos um dia ter que esclarecer esta questão. Ora bem, o fulmar. Peço desculpa, tenho que beber só um bocadinho de água. O fulmar está muito associado, claro, no espírito das pessoas ao inverno. Só que há aqui uma coisa gira. Há um bloco de registros em agosto e setembro que corresponde a aves vivas. Muitos destes registros de inverno correspondem a aves mortas encontradas na linha de maré, que morreram por causa de tempestades, ou que morreram presas em redes de pesca, ou que morreram algures num barco pesqueiro que estava fora das águas portuguesas e depois foram deitadas e feitas quando chegaram ao Porto. Ou seja, há uma série de situações com as aves mortas, nomeadamente onde é que elas morreram. Mas neste caso, estas aves aqui em agosto e setembro estavam vivas. Isto corresponde a quê? Corresponde a uma dispersão pós-reprodução. Ou seja, elas acabam a reprodução e aqui é que bate a dúvida. Serão juvenis do ano ou serão adultos? Descem para sul, passam aqui na costa portuguesa e depois vão para... Porque a área de invernada, nós já sabemos isto por causa dos dados de GPS, a área de invernada dos fulmares é a norte. Por isso estes registros eles invernam bastante a norte. Estes registros em agosto e setembro não fazem muito sentido para adultos, fazem sentido talvez para juvenis que andam a explorar ainda o caminho. Depois temos, claro, os registros de dezembro, muitos deles são aves mortas, mas encontradas na linha da maré, mas alguns também são de aves vivas, associados, todos os aves vivas associados a situações de tempestade,
associados a situações em que as pessoas os observadores estavam quase que a contar a ver filme lá. Temos depois situações também, há uma série de aumento de registros de janeiro, fevereiro, março. Vocês podem ver este, está provavelmente associado também às aves que voltam para sul, para se reproduzir nas colónias em Inglaterra e afins, e provavelmente eles não se reproduzem no primeiro ano. Eles produzem-se, demoram algum tempo até iniciarem a reprodução, e os subadultos podem ir até às colónias de nidificação e depois vão dar mais uma volta, e provavelmente é isso que estamos a observar aqui em março. Mas isto, claro, é conjectura, é apenas uma explicação com base naquilo que se sabe do comportamento das espécies, porque isto depois, sem dados de GPS, não é possível saber nada, mas enquadra-se mais ou menos nos dados possíveis. Ou seja, temos um pico de verão provavelmente juvenis, temos os registros de inverno associados a tempestades, e depois temos um crescendo de registros que tem um pico em março. Este pico em março provavelmente está associado a subadultos que não se vão reproduzir. Mas, como estou a dizer, é apenas uma suposição. E passando aos passeriformes. Ora bem, o que é que acontece aqui? Nós temos uma situação com algumas espécies do leste europeu, ou melhor ainda, da Sibéria, que aparecem principalmente no inverno. Estas espécies, na realidade, vieram cá parar provavelmente em outubro, mas nenhuma foi detectada em outubro, o que é curioso. Isto é de facto curioso. São detectados normalmente em dezembro, embora haja casos em novembro. No caso da Flosa de Paulas, nós temos 3 registros em dezembro, que correspondem a aves que estão a invernar cá, que depois invernaram provavelmente cá, e um em registro de novembro, que provavelmente era uma ave que estava a fazer ainda a deslocação. Portanto, o que está a acontecer aqui, para mim, é uma situação, uma de duas situações. Há aves que estão cá a invernar e que são encontradas em dezembro. Pronto, isso está claro. Há aves que provavelmente estavam a invernar alguns na Europa, especialmente no caso da escrevedeira rústica, e depois, por causa do mau tempo, deslocaram-se para cá e foram detectadas. Mas, claramente, que para estas espécies da Sibéria, Flosa de Paulas, eu não pus aqui o Tarsiger, mas o registro Tarsiger também é de inverno. Faz sentido procurar passeriformes siberianos em pleno inverno, porque claramente que há bichos a invernar cá. Portanto, neste caso não podemos dizer que é o espião que veio do frio, é mesmo o passeriforme que veio do frio para invernar cá, mas que já cá está no frio, porque para eles o inverno aqui é bastante ameno. Portanto, o inverno cá é equivalente à primavera de lá. Portanto, as escreveiras de Paulas, por exemplo, foram todas detectadas no Algarve. O inverno algarvio, as escreveiras de Paulas em dezembro foram todas detectadas no Algarve. O inverno algarvio é muito suave. As escreveiras rústicas também foram detectadas em vários sítios, mas pronto, foram detectadas no Algarve, foram detectadas num parque em Lisboa, em todo tipo de sítio, mas claramente são espécies que estão a passar cá a parte do inverno, ou todo o inverno. E depois temos uma espécie espanhola que é a Flosa real. Bom, a Flosa real tem aqui um problema, é que há 2 registros históricos, ou mais antigos, vamos dizer que são mais antigos, não históricos, que são feitos em outubro e que envolvem aves anilhadas.
Portanto, são registros de anilhadores. E depois temos aquilo que vamos dizer assim, os outros registros. Os outros registros são registros de inverno. E isto, a bota não parece bater muito bem com a perdigota. O que tem acontecido ultimamente é que, aparentemente, durante o inverno, houve alagamento. Esta espécie tem territórios em várias zonas úmidas de Espanha, do sul de Espanha, e nos casos, elas foram detectadas em Portugal logo a seguir a ter havido chuva que alagou completamente toda aquela zona. E elas, como são especialistas de habitat, se o habitat ficar completamente alagado, elas podem fazer movimentações em plano inverno. Portanto, que é o que me parece que aconteceu aqui. Aqui pode ter-se dado o caso contrário, pode-se ter dado uma seca prolongada, o habitat secou e elas moveram-se. Pronto, não temos maneira agora atualmente de saber. Mas, claramente, a fosa real é uma espécie que pode aparecer em Portugal, em qualquer zona úmida com habitat adequado, especialmente depois de períodos de inundação no sul de Espanha. Portanto, se virem notícias a dizer que o sul de Espanha está completamente baixo d'água, está numa altura de eventualmente pensar em ir ver de fosa real. Ela é facilmente confundida com a fosa dos juncos. A fosa dos juncos é um migrador muito precoce. Portanto, o melhor mês para encontrar a fosa real, por acaso, é mesmo de janeiro, porque já não, aí nessa altura não há risco de confusão com a fosa dos juncos. Porque depois, em março, já há a fosa dos juncos em todo lado, e eventualmente no final de fevereiro também já começam a aparecer. Portanto, o melhor mês para se tentar dar com elas é janeiro. E depois os dois clássicos, o Pardal das Neves e a Trepadeira dos Muros. Pronto. O Pardal das Neves tem um padrão que basicamente salta logo à vista, que é uma espécie que só se move por necessidade absoluta. Ele, como é uma espécie que se alimenta de sementes, mas também pode comer basicamente todo tipo de matéria vegetal e animal que conseguir encontrar, ele só se vai mover se tiver mesmo que ser. Caso contrário, não vai resistir até ao. Eles são muito. E basicamente fazem migração em altitude, portanto, descem do topo da montanha para os vales, e desde que haja um alimento, não vai fazer grandes movimentações, porque assim que puder, quer voltar outra vez para a altitude. Nós, os que encontramos em Portugal, foram basicamente quase todos eles no Cabo da Roca, no Cabo de São Vicente, porque eles depois têm uma tendência para se manterem em habitats altos, junto à costa, e encontramos numa situação algo caricata, junto a uma praia. Ele estava a alimentar-se numa situação em que havia, já não me lembro se foi uma vaca ou uma ovelha, havia uma vaca ou uma ovelha que estava manca e o dono tinha posto no cercado e estava a alimentá-la para ver se ela recuperava, e andava lá uma data de pardais e escredeiras e etc. E andava também lá o pardal das neves a alimentar-se das sementes da palha que era metida lá para a vaca. E pronto, foi assim uma situação algo caricata, porque ele estava, foi muito, eu já tinha visto Pardal das Neves no Pico da Europa e foi muito mais fácil ver este Pardal das Neves cá do que o Pardal das Neves no Pico da Europa. A Trepadeira dos Muros, pronto, foi aquilo que eu disse, é um especialista em insetos, em situações de falésias. Ela basicamente vai precisar
de fragas, de penhascos, e ela provavelmente é um invernante regular em Portugal. O problema é dar com elas, é que isto pode parecer um bocado esquisito, dado que ela é muito visível por causa das asas, mas se ela estiver encostada a uma falésia com as asas semi-fechadas, uma pessoa olha para ela e não dá por ela. Uma pessoa dá por umas trepaderas de músculo quando ela se move. Se ela estiver parada é muito difícil, é muito fácil passarmos por ela e não a vemos. Uma pessoa pode ir a algum sítio clássico, que é a barragem de Santa Luzia, está lá 4 horas a morrer de frio e a ficar com pensamentos suicidas de uma pessoa a tirar-se lá para baixo, e não vê o bicho. E depois o bicho move-se e pronto, e finalmente conseguimos ver o bicho, mas é efetivamente difícil. O padrão parece ser o clássico, ou seja, eles começam a chegar em outubro, novembro, e depois há um pico em dezembro, mas isto também tem a ver com o esforço do observador. E depois há registros ao longo de todo o ano até maio. É notar que estas espécies de altitude começam-se a produzir muito tarde, porque têm que esperar que a neve derreta e que as zonas de alimentação fiquem ok. Portanto, maio é provavelmente a altura que eles regressam efetivamente para os territórios de reprodução. Bom, isto é o que eu digo sempre agora nos finais das apresentações. Descobrir uma raridade. O que é que se tem que fazer? A primeira coisa é não entrar em pânico. Okay? Eu sei que às vezes é muito fácil entrar em pânico, eu já entrei em pânico, não entre em pânico, por favor. Em princípio vão ter uma câmara fotográfica ou algo para tirar uma fotografia, portanto, a primeira coisa a fazer, assim que se acalmem, é documentar o registro. Avisar a comunidade, claro, porque o que nós estamos a fazer é dar a oportunidade a outros de verem a ave e provavelmente vão querer ver a ave, e no final comunicar ao CPR quando já tiver tudo em águas mais calmas. Porque é que é importante comunicar ao CPR? É importante comunicar ao CPR por várias razões, mas basicamente o CPR é quem coleta todos os registros de raridades em Portugal, e sempre que alguém quer saber alguma coisa de alguma raridade que tenha aparecido cá, pergunta ao CPR as informações, e o CPR depois envia os dados dos avistamentos para toda a gente na Europa que esteja a escrever um livro ou um artigo ou o que for. É basicamente assim que se processa. Portanto, o CPR valida e coleciona, na verdade, coleciona os registros para depois eles servirem de base para quem está a fazer algum trabalho com espécies raras na Europa ou que vão deixar de ser raras. E pronto, basicamente era o que eu tinha para dizer